100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia. Hoje é terça-feira, 14 de abril de 2020. Confira agora comigo algumas das principais manchetes de hoje. Campos registra 14 casos confirmados de coronavírus. Porto do Açu é impedido de fazer obras não emergenciais. Witzel prorroga medidas restritivas até o dia 30 de abril. Técnica em enfermagem é o 5º caso confirmado de Covid-19 em São Fidélis. Brasil tem 1.328 mortes e 23.430 casos confirmados de coronavírus, diz Ministério. Brasil tem 225 mil casos de Covid-19 não notificados, estimam pesquisadores. Segundo o Valor Econômico, o dólar subiu 1,72% nesta segunda, sendo vendido a R$ 5,18. O açúcar cristal, saca de 50 quilos, cotada ontem a R$ 79,18, com mais 0,53% ao dia. E a arroba do boi gordo, negociada em média a R$ 188,74 à vista, segundo o Rural Business. Mix Notícias. No ar de agora até daqui a pouco às 8 da manhã, aqui na 100.7. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. A previsão do tempo para hoje será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Temperatura no momento é em 22 graus, com máxima podendo chegar a 30 graus. Mix Notícias. O balanço diário sobre os casos de Covid-19 em Campos foi divulgado pelos canais de comunicação da Prefeitura e em redes sociais no início da noite de ontem, segunda-feira, dia 13. De acordo com a Vigilância em Saúde, o município conta com 14 casos confirmados da doença e uma morte registrada. Mais 2 pessoas suspeitas de Covid-19 foram contabilizados e esperam o resultado dos exames. São 2 mulheres, uma de 44 e outra de 69 anos internadas no Centro de Controle e Combate ao Coronavírus do município. A segunda, além de idosa, tem quadro de obesidade, hipertensão e se encontra em estado grave na UTI. Ela deu entrada no domingo à noite na UPH São José, sendo transferida ao Centro de Controle e Combate do Coronavírus, e a segunda deu entrada ontem, apresentando quadro moderado e está internada em leito clínico. Agora, são 8 as pessoas internadas em hospitais com esses casos. Campos subiu para 24 casos suspeitos do novo coronavírus. Outros 32 casos foram descartados após exames laboratoriais. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Campos dos Goitacazes, obteve, junto à Prefeitura de São João da Barra, a decretação no Diário Oficial da suspensão imediata das obras não emergenciais no Complexo Portuário do Açu. A medida atende à recomendação número 04/2020, expedida pelo MPRJ, que apontou a necessidade de interrupção das obras para evitar aglomeração e desrespeito às regras de isolamento horizontal, constantes em Decreto Municipal número 26/2020, editado em 20 de março de 2020. A regulamentação foi necessária em virtude do recebimento de denúncias pela Prefeitura de São João da Barra de que operários vindos de outras cidades e estados em que há a circulação comunitária do Covid-19 estavam rompendo a barreira sanitária imposta nos acessos à cidade em ônibus e em carros de passeio lotados para trabalhar no complexo. A preocupação da Promotoria de Justiça é com a circulação de possíveis vetores nos 2 municípios durante a pandemia, dificultando a identificação e o combate ao vírus e sobrecarregando ainda mais a rede de atendimento em saúde da região. Em caso de descumprimento das medidas adotadas, a recomendação do MPRJ prevê a cassação do alvará e da licença de obra das empresas infratoras, com a possibilidade de pedido de prisão em flagrante do responsável técnico pelo crime contra a saúde pública. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. O governador Wilson Witzel prorrogou ontem, segunda-feira, dia 13, até o dia 30 de abril, as medidas de prevenção e enfrentamento à propagação do novo coronavírus. De acordo com o decreto 47.027, ainda há a necessidade de manter a situação de emergência no estado do Rio de Janeiro por conta do número crescente de casos da Covid-19. Ficam mantidas, portanto, medidas como o fechamento de escolas públicas e privadas, creches e instituições de ensino superior e a suspensão da realização de eventos esportivos, shows, feiras científicas, entre outros, em local aberto ou fechado. Também segue suspensos o funcionamento de cinemas, teatros e afins. Academias, centros de lazer e esportivos e shoppings também
devem permanecer fechados e a população também não deverá frequentar praias, lagoas, rios e piscinas públicas e clubes. Somente serviços essenciais, supermercados, açougues, padarias, lanchonetes, hortifrutis, farmácias, lojas de conveniência devem permanecer funcionando, mas sem deixar de lado as medidas de segurança para evitar aglomerações. Em casos de descumprimento das medidas previstas, as autoridades competentes deverão apurar eventuais práticas de infrações administrativas e crimes previstos. Os demais tipos de comércio terão que realizar atendimento em domicílio. A Prefeitura de São Fidélis confirmou na tarde de ontem mais um caso de Covid-19 no município, totalizando 5. Confirmado por este teste rápido, o novo caso é de uma técnica de enfermagem que trabalha em Macaé e está em isolamento residencial. Os 4 casos confirmados anteriormente são de um idoso de 71 anos que está internado desde o dia 7 no Centro de Controle e Combate ao Coronavírus de Campos e 3 infectados da sua família. Eles também estão sendo acompanhados em isolamento residencial, como a técnica enfermagem confirmada ontem. Mix Notícias. O Ministério da Saúde divulgou ontem, segunda-feira, dia 13, o mais recente balanço sobre a Covid-19. E os principais dados são: 1.328 mortes, eram 1.223 no domingo, aumento de 9%. 23.430 casos confirmados, eram 22.169 no domingo, aumento de 6%. Em 7 dias, total de mortes no Brasil subiu 99%. São Paulo tem 608 mortes e 8.895 casos confirmados. 36% das mortes ocorreram entre pessoas com menos de 60 anos. 35% destas mortes ocorreram entre pessoas sem doenças pré-existentes. Oficialmente notificados neste fim de semana, o Brasil passou dos 20 mil casos de Covid-19, mas no sábado o número real de infectados já estava em torno de 245 mil, afirma um relatório produzido por um grupo interdisciplinar que inclui epidemiologistas e pesquisadores de outras áreas. O trabalho foi feito pelo projeto Nós, que envolve a PUC-Rio, Fiocruz, USP e outras instituições. Os pesquisadores montaram estimativa a partir das taxas de letalidade da doença no país, calculada pelo número de mortes dividido pelo número de casos. A taxa de letalidade observada no país, para os casos que já tiveram desfecho, pacientes que já morreram ou já receberam alta, é de 16,3%, muito alta em relação a outros países onde já há estudos com casos bem documentados, dos quais cerca de 1,3% resultaram em óbito. Segundo os pesquisadores, o grande problema com os dados da Covid-19 no Brasil é a falta de kits de testagem, sobretudo de RT-PCR, que são mais confiáveis e detectam a presença do vírus em pacientes que já desenvolveram os sintomas. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, afirmou que a pasta fechou o contrato para a compra de mais 4.500 respiradores da empresa brasileira Intermed. Esse volume, segundo ele, vai se somar aos 6.500 já anunciados na semana passada. No caso dessa primeira encomenda, feita à empresa Magnamed, o prazo informado foi de até 90 dias. Sobre os novos 4.500, Gabardo não afirmou quando serão entregues. A compra de respiradores da indústria nacional é parte de um plano para a obtenção das máquinas sem depender do mercado internacional, que está sem disponibilidade. Uma encomenda de 15 mil ventiladores com a China foi frustrada devido à forte demanda pelos produtos. Entre o fim desta semana e o início da próxima, o Centro de Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas dará partida em uma pesquisa inédita que busca estimar o nível de imunização da população ao novo coronavírus no Brasil, o que pode ser um fator crucial para programar a reabertura das atividades econômicas e sociais no país. O estudo tem como embrião um levantamento iniciado no último fim de semana com 4.500 moradores de 9 cidades do Rio Grande do Sul para se ter a compreensão mais precisa do grau de propagação do SARS-CoV-2 no estado. O objetivo da pesquisa é submeter 33.250 pessoas de 133 municípios brasileiros, 250 por cidade, a um teste rápido que detecta a presença de anticorpos IgM de infecção mais recente e IgC de infecção mais antiga a partir de amostras de sangue coletadas da ponta do dedo. O resultado demora cerca de 15 minutos para sair.
tempo que é usado para a realização de um questionário sociodemográfico e sobre sintomas da Covid-19. A doença provocada pelo novo coronavírus busca por assistência médica e rotina de isolamento social. Mix Notícias. O novo coronavírus é 10 vezes mais letal do que o vírus responsável pela gripe H1N1 e surgido no final de março de 2009 no México, disseram autoridades da Organização Mundial da Saúde, a OMS, pedindo uma suspensão lenta do confinamento. Os dados coletados em vários países nos dão uma imagem mais clara desse vírus, de seu comportamento, da maneira de contê-lo. Sabemos que a Covid-19 se espalha rapidamente e sabemos que é letal, 10 vezes mais do que o vírus responsável pela pandemia de gripe de 2009, declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. O diretor da OMS recomendou ainda que os países encontrem o equilíbrio entre as medidas para o combate à mortalidade por Covid-19 e outras doenças devido ao sistema de saúde sobrecarregado e ao impacto socioeconômico da pandemia. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal rejeitou ontem, segunda-feira, dia 13, um recurso da Advocacia Geral da União, AGU, contra a decisão liminar provisória que ele próprio proferiu, na qual estabeleceu que a suspensão de contrato e redução de salário e de jornada de trabalho durante a pandemia de coronavírus terão efeito somente após o aval de sindicatos. Ao Supremo, a AGU argumentou que a decisão do ministro frustrava a possibilidade de acesso rápido a um mecanismo para proteção de emprego. De acordo com a AGU, o governo esperava que a medida preservasse até 24,5 milhões de postos de trabalho. Pela decisão de Lewandowski, contudo, se o sindicato consultado não se manifestar em até 10 dias, será considerado automaticamente o aval à negociação individual. Você ouviu Mix Notícias.